Oi, gente, tudo bom? Seguinte, resolvi fazer esse ao vivo porque fazer stories picadinho vira tipo a minha amiga, minha irmã maravilhosa, Lindsay, que faz uma linha de costura lá em cima. E eu tenho falado com vocês aqui pelo Instagram, aqui pela televisão, que vocês já me conhecem pelo CD, né? Mas eu de vez em quando eu fico mais quieto, mais calado, fico só postando meme, só coisa de humor. E E aí tem gente sempre que tá chegando agora e muitas pessoas não sabem, às vezes, o que eu penso, o que eu falo a respeito de outros assuntos. Então eu resolvi fazer esse live porque estava eu voltando de Brasília, de São Paulo para Brasília e sentado no avião, do meu lado, eu estava no corredor, do meu lado, um senhor e na janela um outro rapaz. Bom, tava morrendo de sono, deitei não, encostei pra dormir, de repente eu acordei, eles conversando sobre um monte de coisa, o cara não parava de falar, o senhorzinho ali conversando. E aí, de repente, eles estavam falando sobre como o mundo está perdido, como o mundo está tudo doido, tudo diferente. Eu até anotei algumas coisas aqui, ó, porque já que o celular tá gravando, né? Melhor transmitindo. E aí, resumindo, eles falaram que o senhorzinho falou que tá tudo muito errado hoje em dia e falou que os casais, hoje em dia, homem com homem, mulher com mulher, pode tudo, pode não sei o que lá e tal. E aí quando eu vi, eu tava falando de Bolsonaro e o menino, o rapaz do lado, sem graça, mais ou menos concordando, dizendo assim, não, eu não tenho nada contra, mas desde que não me agridam, desde que não me obriguem a gostar e tal. E o senhorzinho, que era mais, sei lá, bem mais velho, falando, que é um absurdo isso, que eles acham que eles podem fazer o que querem e tal. Aí o cara até falou do lado, não, um dia desse eu vi um casal de meninas, elas de mão dadas, tava de boa, não se beijaram nem nada, até que não me incomodou. E aí, pra minha surpresa, e eu calado ouvindo tudo assim, né? Meu Deus, será que eu falo alguma coisa ou não? Aí, pra minha surpresa, o velhinho falou assim, não, eu não sou preconceituoso, não. Longe de mim, assim, não, por mim tanto faz. Não tô preocupado com nada, não. Desde que não me obriguem a gostar daquilo também. Quer dizer, aí eu já estava quase chegando em Brasília o avião quando eu escutei isso. E eu pensei, eu vou começar a confusão. Vou começar a confusão, vou falar com o cara, vou falar com o velhinho. Aí depois fiquei me lembrando da história do Silvio Santos, que fala um monte de abobrinha e ninguém interfere porque ele é velho. Ou quando interfere, enfim, é um ou outro e tal. E não falei nada. Não falei nada, fiquei quieto, fiquei com medo de, sei lá, o velho enlouquecer ali do meu lado. No avião não tem pra onde você fugir, né? E eu não tava, naquele momento ali, eu me senti um pouco mais vulnerável. E contei isso pro meu namorado, noivo lindo, maravilhoso, noivo lindo, maravilhoso. Ele falou, não, deixa pra lá essa história, não vamos, né? Bom, quando foi hoje, eu fiquei sabendo da história do menininho lá em Salvador, no shopping, que teve uma confusão horrível, que um segurança tentou tirar ele do shopping, que era um garoto que pedia dinheiro no trânsito, ou vendia chiclete, alguma coisa assim. E vocês devem ter visto isso nas redes sociais ou nos jornais, que o segurança tentou expulsar de qualquer forma e impedir que ele ganhasse um prato de comida lá dentro do shopping. E aí, na Globo News estava sendo transmitido essa história. Tiago, eu vou falar, mas não vou falar agora não, tá? Bom, estava sendo transmitida essa história lá na Globo News e a Leilani, jornalista, que no final da matéria deu o seguinte, falando que no Brasil não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Essa frase, não lembro de quem é, mas ela é uma frase que não é dela, mas é famosa, e que a gente tem que combater o racismo, né? E não só dizer, não sou racista, ou acreditar que não é racista. E aí, da mesma forma, eu acho que a gente tem que fazer com as nossas reivindicações e com os nossos direitos. Infelizmente, ontem eu me senti numa situação um pouco sei lá, vulnerável, não sei se a palavra é essa, mas eu me senti acuado, porque as duas pessoas estavam concordando e assim, de uma forma muito convicta, evocando até o Bolsonaro na conversa, e eu sendo obrigado a ouvir aquilo, foi péssimo. Bom, a Leilani falou isso, eu pensei nisso hoje à tarde, falei, vou fazer algum post, algum comentário no Stories falando, e aí acabou que o assunto virou um pouco, ficaria longo demais para fazer um story só.
Bom, aí agora há pouco, vendo Saia Justa, a Astrid falou uma coisa maravilhosa, e aí foi isso que eu falei, eu tenho certeza que eu devo fazer uma live, porque muita gente talvez possa passar por situações parecidas com essa, até piores todos os dias, e de repente a minha palavra pode ajudar de alguma maneira. Ela falou o seguinte, que se a pessoa tem um preconceito, ela tem que engolir o preconceito. Ela engole calada e não magoa outras pessoas com o preconceito dela. Até que ela trate dessa história, até que ela resolva esse problema na cabeça dela, mas não passar pra, sabe, pra frente uma ideia que pode magoar alguém, que pode machucar alguém. E o que aconteceu no avião, que foi o senhor falando, nem era diretamente pra mim, eu acho. Sinceramente, eu não percebi se ele estava falando pra mim, porque eu estava até dormindo antes. Mas ele estava falando de um assunto que me magoou. E o tempo inteiro a gente percebe isso nas redes sociais também. E pior, a gente percebe isso nas redes sociais como rotina, como pessoas como eu, como você, que entram nas redes sociais e muitas vezes fazem comentários que machucam, que magoam. São chamados os haters, né? Mas mais que o hater, tem a pessoa que não é hater, a pessoa que é normal, vou dizer assim, que não é doida que nem o hater, que perde o seu tempo, ocupa o seu espaço, usa o seu direito de escrever ali pra machucar alguém. E eu não acho isso... eu não acho que isso pode passar em branco, não. Por exemplo, vocês viram que ontem a gente foi... eu e o Éder fomos publicados pela Cláudia Leite, ela pediu pra gente fazer um vídeo, e a gente fez e mandou. E o Papel Pop, o Popline postou que a Cláudia Leite tinha feito essa publicação. E aí você entra, eu por acaso entrei lá pra poder agradecer o post e vi que tinha bichas me chamando de padrãozinho. E me chamando chamando eu e o Éder de padrãozinho. Aí eu falo, assim, a vontade que dá é de mandar a puta que pariu, pra começar. Mas a gente depois tem que tentar ir aprofundar nessa reflexão. E o que eu acho é o seguinte, se você, ao ver um casal que pareça um casal de comercial de margarina, você tiver preconceito com esse casal porque ele se parece com um comercial de margarina, você está sendo tão errado e tão preconceituoso como quem olha pra você e te trata mal por você ser de alguma maneira que talvez não seja a padrãozinha, entendeu? E eu, pra falar a verdade, acho isso uma bobagem, uma besteira, porque eu não me sinto padrãozinho, mas eu acho que, assim, ao longo da minha vida como bicha, eu já passei por várias fases, né? Quando eu comecei, eu era, sei lá, magrinho, todo sabe, eu usava umas roupas todas modernetes pra época, adorava fazer a linha fashionista e depois, enfim, já me montei, não tem o menor problema com isso, acho que a gente não tem que ter problema com nada, pelo contrário, a gente experimenta e vai viver nas fases de uma maneira muito saudável, que vai ajudando a gente a ganhar bagagem em hora de voo, sei lá. E já transitei por outros universos, como bicha, já me senti, sei lá, mais interessado por alguns assuntos do que outros. Então, assim, é normal a gente, cada hora, tá num momento da vida. E muitas das que hoje são, talvez, novinhas, que não são padrãozinho, um dia podem se tornar padrãozinhas, elas vão envelhecer, vão cansar, ou vão realmente simplesmente mudar. E não tem nada de errado nisso, né? E a Victoria House, que é a boate que eu tenho o orgulho de dizer que sou um dos donos, ela é um lugar muito democrático. Lá não tem só bicha padrãozinha, pelo contrário, lá tem gente de todos os tipos, graças a Deus, porque são essas pessoas que me ajudam a pagar minhas contas, são essas pessoas que sempre acreditaram em mim, todas essas pessoas, não só a Poc, não só a bicha urso, não só a bicha padrãozinho, não só a sapatão, a caminhoneira, a feminina, não só a travesti, nem só a bi, ou a hetero-friendly, ou a hetero mal decidida. Não, todo mundo na Victoria House é muito bem-vindo e recebido de forma igual. E eu acho que isso é uma das coisas que eu acho mais legais, assim, do meu trabalho, do nosso trabalho na Victoria House. É poder misturar todo tipo de gente. E com muito prazer eu faço isso todos os fins de semana.
eu com a nossa equipe, meu sócio, a gente recebe gente de todos os tipos e acho que é o máximo da Victoria House, é isso, assim, toda vez que vai alguém pela primeira vez, as pessoas sempre me comentam isso, nossa, como é legal, vocês misturam todos os tipos de pessoas aqui, todo mundo convive muito bem, é óbvio que quem falou aquilo ou acha que eu sou uma bicha padrãozinha, não conhece a nossa realidade, não me conhece, não conhece a nossa história lá na Victoria House, mas não é por isso que eu vou deixar de continuar fazendo meu trabalho. Não é porque uma pessoa equivocada vai lá e faz um comentário, ou algumas vão lá e criam, sei lá, treta com a Cláudia Leite, porque a Cláudia Leite, 200 anos atrás, fez um comentário infeliz, sendo que se hoje ela diz que tem orgulho de ser minha madrinha, a madrinha do Éder, e ela tem 90% do público dela gay, não é à toa, né? Acho que ela continuou fazendo para conseguir conquistar ou reconquistar esse público. E eu, por ironia do destino, quando eu era mais novinho e eu lembro dessa história, daquela treta que rolou 200 anos atrás da Cláudia Leite, eu nunca imaginava que eu fosse um dia, mesmo sem ser fãzaço da Cláudia Leite, porque eu não era fãzaço, eu nunca imaginava que um dia, num show dela, eu fosse me jogar tanto e fosse conhecer o cara que depois eu ia pedir casamento e tal. Então, por ironia do destino, a vida me mostrou que a gente não pode ser inflexível, nem pode ser cabeça fechada. A gente tem que estar sempre com o coração aberto, além dos ouvidos abertos, para poder curtir as músicas de várias cantoras e também de conhecer um pouco mais do que elas pensam. E eu, graças a Deus, consegui estar aqui para ver isso, vivi, assim, na minha pele mesmo, a experiência de ver a Cláudia Leite hoje e entender o que aconteceu com a Cláudia Leite. Na minha opinião, a gente ganhou uma aliada. Assim como muitas mães talvez não aceitam os filhos, ou, sei lá, pessoas não aceitam outras pessoas e depois, com o tempo, elas passam a entender e o respeito, o amor fala mais alto, ou pelo menos o respeito, né? Se não for alguém da família, mas enfim, se for algum amigo que antes tinha preconceito e depois passou a não ter mais, e essas pessoas mudaram, eu acho que é o que aconteceu com ela e com tantas outras pessoas. Inclusive, eu acho que ela paga um preço muito pesado por conta disso, porque tem gente que não acompanha, não sabe como é o Carnaval de Salvador, não sabe como são os shows da Claudinha, ficam de longe falando abobrinha, entendeu? E a gente sabe que quem vai aos shows e quem curte Carnaval sabe que 99,999% é de bichas, e de bichos de todos os tipos. Não só a padrãozinho, não só a POC, não só a chezeira, não só a bicha, a doida, tem a comportada, enfim, bichas, entendeu? E... Bom, resumindo, fazendo enfim, um paralelo com aquela frase que a Leilani falou, que não bastava a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Acho que não basta a gente não ter preconceito, a gente tem que combater o preconceito e começar a combater o preconceito dentro do próprio mundinho, dentro da nossa própria comunidade que é tão gigantesca e que tem tantos perfis diferentes de LGBTQI+. Não é verdade? Então, em vez de a gente julgar, em vez de a gente ficar tratando alguém mal nas redes sociais, entrando para poder atacar ou, sei lá, para dizer que acha que é isso ou que é aquilo, a gente tem que primeiro pensar que o ideal é a gente se unir, né? Afinal de contas, não dá para a gente ficar mais vulnerável ainda do que já a sociedade nos coloca, né? E, bom, acho que é isso, gente. Sobre essa LDF, eu vou fazer o seguinte, esse assunto da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que rendeu hoje, eu vou dar uma dica. Entrem no perfil do meu sócio querido e super politizado, Rick Lucas, @RickLucas, que ele fez uma reflexão lá ótima e que, concluindo, a gente tem que ficar de olho em quem pretende nos representar nas próximas eleições. E lá no perfil do Rick, ele fala muito bem sobre o que aconteceu hoje, que é uma pena, lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E quem não for de Brasília e quiser vir conhecer o Victoria House, gente, pode vir, eu vou estar lá
recebendo vocês. Com muito carinho, todos os tipos, eu quero as padrãozinhas e as não padrãozinhos juntos. Aliás, eu amo todo tipo de... Eu gosto daquela salseira, sabe? Daquela salada. É isso que me faz feliz, trabalhar para todo mundo. E... bom, é isso. Gente, e o véi, ele sabe o que me consola? Que me conforta? É que ele vai morrer uma hora e não deve demorar, entendeu? Então, gente como ele tá em extinção. Se a gente continuar fazendo o nosso trabalho direitinho, se a gente continuar, sabe, levantando nossas bandeiras, levantando nossas ideias e reafirmando nossos espaços, essas pessoas vão ser extintas. Vai chegar esse dia, entendeu? Então, como o velho já estava mais para lá do que para cá, eu consigo dormir um pouco menos com a consciência pesada por não ter criado confusão por conta disso. Mas eu acho que se fosse hoje, eu encontrasse esse velho no meio da rua, eu ia dar uma aula para ele do que tem que ser feito, entendeu? Não é assim que a banda toca, mas, entendeu? Na hora eu fiquei quieto ali dentro do avião, vai que esse homem se sente mal, né? Depois do bate-boca comigo, eu tava dentro do avião, no avião não tinha como salvar, a minha culpa ainda ia matar o velho. Mas é uma brincadeira. Na verdade, a gente não tem que engolir nem dos mais velhos, nem dos mais novos. Aliás, foi o que eu escrevi lá no comentário da Gabi Amarantos. Eu acho que ela tá super certa de ter falado que o Silvio Santos... Alguém tem que frear, não é possível deixar. Não é porque o Silvio Santos é o dono do SBT ou porque ele é velho que ele pode falar o que quer, não. Tá? E para aquelas pessoas que não podem se manifestar ou que não querem se manifestar, existem aquelas que metem a cara. Então nós temos que apoiar, sim, quem tenta defender e quem tenta falar por aqueles que não conseguem. Então, a Gabi Amarantos tem meu respeito, meu carinho. E foi muito assunto numa história só, né? Mas é isso. Beijo, gente. Tchau.